Esta terça-feira, no Jornal à Noite, temos frente a frente com Paulo Núncio, do CDS-PP, e também Miguel Costa Matos, do PS. Muito boa noite aos dois, bem-vindos a este espaço. Vamos começar pela polémica dominante da semana. Já veio da anterior, de resto, mas tem vindo a ter novidades. Já temos aqui um sucessor para a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, mas vamos começar por partes. Eu ia começar pelo Paulo Núncio, do CDS-PP. De facto, parece que a Ministra da Saúde já tinha conhecimento destas incompatibilidades e terá, de certa forma, fechado os olhos àquilo que estava menos bem neste processo. Deveria tirar também daqui decisões do ponto de vista da responsabilidade governativa, tendo sido ela a pessoa que nomeou Gandra de Almeida para este cargo, tendo conhecimento da situação não correspondente à legalidade. Em primeiro lugar, boa noite ao Miguel. Eu acho que as conclusões que se procuraram tirar da notícia de hoje não fazem nenhum sentido. Mas deixe-me começar por dizer o seguinte. Em primeiro lugar, o diretor executivo do SNS fez muito bem em pedir admissão. E o Governo fez ainda melhor em aceitar a admissão. Mas, de facto, as conclusões que tentam agora de retirar deste caso, tentando imputar responsabilidades à Ministra da Saúde, não fazem nenhum sentido. Porquê? Repare, mas um governante pode fechar os olhos em incompatibilidades existentes que estavam no relatório da CRESAP. Pois, mas é exatamente esse o ponto e é preciso ser desconstruído. Essa narrativa que foi montada de um dia para o outro precisa de ser desconstruída. Repare, a CRESAP analisou o currículo do candidato. Bom, e considerou, depois de analisar o currículo do candidato e depois da declaração de honra, de compromisso de honra que o candidato fez, de que não tinha omitido qualquer tipo de informação e que não tinha qualquer incompatibilidade ou impedimento para o exercício do cargo, a CRESAP considerou que o candidato estava adequado para exercer aquelas funções. A CRESAP analisou o currículo, mas o currículo não identifica dois dos pontos que estão na base das supostas ilegalidades que foram detectadas, a saber, se a acumulação de funções foi autorizada, segundo ponto, e muito importante. A acumulação de funções terá sido autorizada, mas sem remuneração, com essa garantia de não haver remuneração. Mas se me permitir é exatamente isso. Ou seja, da análise do currículo, não se pode detectar, primeiro, se a autorização foi ou não foi autorizada e, em segundo lugar, tendo sido autorizada, se as funções acumuladas e exercidas foram remuneradas ou não. E na dúvida, são esses os pontos. Dúvida, a Ministra não teria que ter perguntado? Espere, a partir deste momento, estes são os dois pontos que estão na base da eventual ilegalidade. Eu digo eventual porque está a ser, neste momento, analisada pelos institutos correspondentes. Sim. Bom, a CRESAP não tem competências para analisar eventuais impedimentos. Tem que acreditar na palavra do candidato. E não tendo competência para analisar essa situação, eu parto do pressuposto que a CRESAP não informou a Ministra de qualquer tipo de impedimento ou incompatibilidade do candidato. Bem, mas e eu vou passar agora a palavra ao Miguel Costa Matos. Só para terminar, rematando e dizendo o seguinte. A Ministra não foi informada, supostamente, de qualquer tipo de ilegalidade, de impedimento, de incompatibilidade e, por isso, evidentemente, a Ministra não que disse é excessivo. Não, a Ministra disse a Ministra que conhecia hoje, o currículo. confrontada pelos jornalistas, não conseguiu dizer um rotundo não tinha conhecimento dessa legalidade. Mas do currículo, não o disse, não conseguiu dizer. Certo, mas do currículo, eu estou a partir do pressuposto que do currículo e das declarações do candidato não é possível verificar se há ou não há incompatibilidade. Um currículo que é omisso nesta questão, a Ministra não devia ter a preocupação para garantir total transparência no processo, Miguel Costa Matos, de tentar esclarecer, havendo uma dúvida que é suscitada, temos que esclarecer. Mas não há dúvidas, o ponto é esse. Em primeiro lugar, boa noite, cumprimento a si, ao Paulo, quem está a nos ouvir em casa. É evidente, olhando para este currículo, a pergunta que tem que ser feita, e caso os nossos telespectadores não saibam, a CRESAP não analisa só o currículo, a CRESAP faz mesmo uma entrevista ao candidato e, portanto, no currículo está lá escrito que houve uma acumulação de funções entre ser diretor do INEM no Norte e ser um médico de cirurgião-geral no Hospital de Gaia. Bem sabemos que não foi só em Gaia, foi em Faro, Portimão e na Guarda. Isso não é ilegal. Não é. Mas qualquer pessoa que é responsável pela nomeação de dirigentes públicos sabe que alguém, quando é um dirigente público, tem exclusividade nessas funções. E, portanto, havendo uma acumulação
temporal no currículo, a pergunta lógica a fazer é, então, e obteve autorização para fazer esta acumulação, sim ou não? É que seguramente o doutor diria, sim, tive, com certeza, mas não podia ser remunerado. E a pergunta seguinte era, então, mas foi ou não foi remunerado? E, portanto, ou a ministra não perguntou, ou o CRESAP não perguntou, o candidato fez essa declaração de compromisso de honra. Fez essa declaração, então omitiu o candidato manifestamente omitiu ou mentiu. Claro, neste caso mentiu, porque houve remuneração. Mas essa é uma questão do candidato, não é da ministra nem da CRESAP. Mas é entende-se perfeitamente é que a ministra, que dirigiu o Hospital de Santa Maria, tem experiência suficiente a lidar com dirigentes públicos para ter olhado para a sobreposição temporal destas duas funções e ver, calma, como é que esta pessoa acumulou estas funções e para tentar perceber se aconteceu alguma coisa. Ainda para mais, quando nós sabemos como hoje em dia os tempos são sensíveis, as pessoas são exigentes com esse tipo de coisas, é necessário, de facto, que a ministra tivesse dado mais escrutínio. Mas ela foi imprudente, foi negligente. E já não é a primeira vez que vimos isso. Correu mal. E não é a primeira vez que vimos isto desta ministra. Nós tivemos o caso do INEM. Apenas há uns meses atrás, em que o Ministério foi avisado com o dobro do tempo legalmente necessário sobre uma greve que iria existir e que, tudo indica, poderá ter causado mortes devido à falta de socorro, atraso no socorro, e o Ministério ignorou aquilo que foi o pré-aviso de greve e o tempo que foi dado antes do pré-aviso para negociar. E, portanto, esta ministra, de facto, demonstra ou uma enorme impreparação ou descuido. Bom, podemos inventar vários adjetivos. Agora, manifestamente, a ministra tem que mudar algo nesta sua estratégia. Porque ser ministra não se faz, enfim, com um olho aberto e um olho fechado. Pois. E, portanto, eu espero que o Sr. Primeiro-Ministro reflita, que ela reflita sobre as condições em que ela tem exercido o cargo, porque este não tem corrido bem. E a própria instabilidade que ela tem causado no Ministério com tudo isto. Porque, repare, há um ano atrás, nós tínhamos um diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, que era um médico consagrado, que da esquerda à direita toda a gente dizia que era um homem competente, que fazia muito bem o seu trabalho, o Dr. Fernando Araújo. E, portanto, a ministra arranjou maneira de o demitir. Agora, este teve que se ir embora, era natural, pronto, ainda bem que foi rápido. Agora vem um terceiro diretor executivo no espaço de um ano. Muita instabilidade para um setor que precisa, de facto, de estabilidade. Olha o INEM, no INEM também já vamos no terceiro presidente no espaço de um ano. E agora também já temos o corrupio nos hospitais, não é? Em que as direções dos hospitais estão a ser demitidas uma atrás das outras e também a Sábado, já aqui, que é deste grupo de comunicação social, já veio revelar como a AD está a colocar os seus militantes de forma flagrante nas direções dos hospitais e se calhar é por isso que se apressou, não é, a ver se das anteriores direções. Depois de 8 anos de governação social, e o problema é que fez estas substituições em alturas já especialmente críticas para o Serviço Nacional de Saúde. Optou por fazê-las no verão e no Natal. E foram alturas em que nós sabemos, o verão e o Natal, em que houve um aumento do número de urgências que foram encerradas. O verão e o Natal correu pior do que o ano passado. Só para concluir esta questão e para também irmos aqui ao senhor que segue e analisar aquilo que poderá trazer. Separar as responsabilidades. Uma coisa é a responsabilidade do candidato. Supostamente, alegadamente, o candidato forneceu informações incorretas, omitiu dados relevantes, enganou a CRESAP, enganou a tutela. O candidato fez bem assumir essa responsabilidade e demitir-se. Então, se, o governo fez bem. A demissão, o governo deveria com certeza, isso não tem dúvida. O governo fez muito bem em aceitar a demissão. Isso não significa que a ministra tenha alguma responsabilidade. Que haja alguma prova, algum indício que a ministra tenha tido conhecimento desta situação. Tem que ter pelo menos rigor nas pessoas que escolhe para Deixe-me só dizer isto. Eu conheço inúmeras pessoas da administração pública que, por exemplo, lecionam em universidades públicas e, como nós sabemos, as pessoas que estão na função pública, quando dão aulas em universidades públicas, não têm remuneração e, no entanto, continuam a ministrar as aulas porque entendem que o devem fazer. E por isso, de Estado, quando nomeava dirigentes, não perguntava se havia nessa acumulação, se tinham feito legalmente. Sabe, eu costumo acreditar na declaração das pessoas. Este senhor, quando se candidatou, declarou por sua honra que tinha revelado todas as informações relevantes e que não tinha qualquer impedimento ou incompatibilidade para o exercício do cargo. A CRESAP acreditou nele. O Governo supostamente também acreditou nele. Veio-se a demonstrar que o senhor, enquanto essa investigação prossegue e é feito esse trabalho de inspeção no sentido de chegarmos a conclusões efetivas sobre a situação de Gandra de Almeida propriamente dita, temos agora Álvaro Santos escolhido também sem grande tempo. Também teve que ser assim
uma escolha urgente. Ainda assim, está escolhido o senhor que se segue. A oposição, da direita à esquerda, vem criticar este perfil muito técnico, político-partidário. Como é que o Paulo Núncio olha para a decisão e escolha da ministra? Olha, eu acho que é um economista de renome, é um homem com um currículo vasto, é um homem que conhece bem o setor da saúde, esteve na entidade reguladora da saúde, esteve na região norte na área da saúde e, por isso, eu diria que é uma pessoa que conhece o setor e que tem uma função principal, que é transformar a direção executiva do SNS. Porque a direção executiva do SNS, que nos foi deixada pelo Partido Socialista, não funciona. Sendo um homem de gabinete, sendo um homem que conhece menos bem o terreno, o trabalho do terreno propriamente dito, não é uma escolha ao lado, tendo em conta que há esta urgência no setor? Penso que não. Penso que é um homem que esteve à frente já de várias estruturas da saúde, designadamente no Norte, esteve à frente da entidade reguladora da saúde e, por isso, é um homem que conhece profundamente o setor da saúde. E depois, para além disso, é um economista, é um homem com vasta experiência, com um vasto currículo e, por isso, parece-me ser a pessoa certa. Agora, deixe-me dizer uma coisa a propósito daquilo que o Miguel dizia há pouco. Nós continuamos a ter enormes problemas na saúde. Isso é inegável, eu não o vou aqui contestar. Mas o setor da saúde está hoje melhor do que estava durante o tempo da governação socialista. Não está. Em termos de, por exemplo, não tempo de espera, eu não estou a falar de achismos nem de achómetros, estou a falar de factos concretos e de dados concretos. E, objetivamente, há uma redução em cerca de 20% dos tempos de espera. Paulo, neste momento, o plano de urgência está cumprido em 55% e posso-lhe dar um exemplo. Posso-lhe dar um exemplo. Não, é de 2 anos. Sempre foi de 2 anos. As medidas que até ao final do ano... 55% está implementado, está executado. Há 54% foram executadas 30% e, por isso, já 55% do caso foram cumpridas. Não foram cumpridas. E, por outro lado, por exemplo, continuamos a ter problemas, é verdade, ao nível das urgências, mas é curioso, se olharmos para a região da Grande Lisboa, verificamos que 2 dos principais hospitais que têm problemas são precisamente Louros e o Amadora Sintra. O que é que estes 2 hospitais têm em comum? Eram PPPs, foram acabadas pelo governo do Partido Socialista e, neste momento, os serviços que eles prestam aos cidadãos são muito piores do que aqueles que prestavam quando a gestão era privada. É mais um legado que o Partido Socialista deixa quando acabou com os PPPs e, dessa forma, destruiu uma gestão privada que, efetivamente, tinha o cliente como principal ativo do Serviço Nacional de Saúde. O PS, com as suas teimosias ideológicas, muito agarrado pelo Bloco de Esquerda no tempo da Geringonça, acabou com um conjunto de experiências de parcerias público-privadas que estavam a funcionar, que estavam a dar resultados, que respondiam às necessidades das populações. Mais, é olhar, por exemplo, para os autarcas de Loures, é olhar, por exemplo, para os autarcas da Amadora e até autarcas do Partido Socialista que criticam as decisões Eu dos queria governos socialistas ouvir também o Miguel com os Costa Matos sobre esta escolha, Álvaro Santos. De facto, currículo tem, já foi aqui também enumerado pelo Paulo Núncio, mas é uma pessoa, digamos, sem intervenção direta no Serviço Nacional de Saúde. Como é que o PS olha para esta escolha? Ele tem currículo, mas a questão é que currículo, não é? Tem um currículo partidário, foi uma escolha de alto destaque por parte do Rui Rio, como deputado e como economista. Rapidamente foi posto na prateleira, seguramente Rui Rio viu alguma coisa nele que, de facto, deixava alguma coisa a desejar. Hoje em dia é reciclado agora por este governo. Aquilo que o Ordem dos Médicos já veio dizer, não sou eu a dizer, nem é nenhum partido, é a Ordem dos Médicos que diz esta é uma pessoa que trabalha só em gabinetes, não é uma pessoa com experiência de gestão. E a direção executiva, a ideia de criarmos uma direção executiva era separarmos a dimensão de gestão operacional do SNS daquilo que são as decisões políticas do Ministério da Saúde. E não resultou. E isso resultou em várias melhorias e é por isso também que este governo não está a extinguir a direção executiva. E por isso existe de facto esta divisão que é útil porque a Ministra da Saúde não tem que estar a gerir turnos de hospital. E, portanto, de facto, havendo esta divisão, não foi o perfil correto. A própria Ordem dos Médicos está a dizer que isto é um académico, enfim, se calhar sabe regular as atividades. A RS, aliás, regula mais, muitas vezes, a saúde privada
do que a própria saúde do SNS. Depois eu levantava aqui a questão de o ter tempo para se inteirar dos problemas de fundo do SNS leva o seu tempo. Uma pessoa que não tem esse conhecimento assim abrangente, até que se inteire, vai ser mais algum tempo até que Fernando Araújo dirigiu o Hospital a de São casa João. seja arrumada, digamos assim. Fernando Araújo dirigiu o Hospital de São João. Gandra de Almeida era diretor do INEM do Norte. Então eram pessoas que estavam dentro do meio e, portanto, conheciam o funcionamento do SNS. E, de facto, aquilo que nós vimos desde logo com a peste do último ano foi um agravamento do estado do SNS pelo facto de haver mais urgências fechadas, pelo facto dos doentes oncológicos continuarem com tempos de resposta para além do permitido e com cirurgias agendadas, muitas vezes, que vão para lá daquilo que é o razoável. Nós tivemos o plano de emergência em que 60% das medidas não foram executadas. Portanto, esta direção executiva, com menos experiência, fracassou. E aquilo que é esta nova direção executiva, a preocupação é, se ainda tem menos experiência do que aquilo que tinha a anterior direção executiva, na altura da governação PS, então, meus senhores, isto vai ser ainda menos coisas executadas, porque vão ter que conhecer as pessoas, conhecer como é que os hospitais funcionam. E eu percebo que o Paulo, por exemplo, não conhece como é que os hospitais funcionam. E é por isso que quando ele fala da questão dos PPPs... Isso é que era bom. Ele, por exemplo, dos autarcas socialistas. Paulo, os autarcas socialistas é que são contra o fim das PPPs. Os socialistas. Os socialistas. Ele fala do Hospital de Lourdes. Mas o Hospital de Vila Franca de Xira também terminou a PPP e conseguiu-se dar a volta ao estado lastimável em que a gestora privada tinha deixado o Hospital de Vila Franca de Xira. Mas curiosamente não fala aqui. Lourdes, de facto, está numa má condição que já o privado tinha deixado. Mas Cascais, já tinha deixado. Só para nós mostrarmos... Os utentes, só para nós mostrarmos, continuasse Paulo, a PPP. se me permites concluir o meu pensamento, que é a perfeita demonstração que não havia amarras ideológicas é que a PPP no Hospital de Cascais foi renovada e, portanto, é preciso analisar caso a caso diferentes hospitais. E é por isso que é preciso colocar a direção executiva do SNS na mão de quem está dentro do SNS. E não é reciclar um antigo quadro de Rui Rio, ir buscar uma Universidade do Porto, onde dava aulas de economia, para agora vir palestrar sobre o que é que o SNS precisa. O que é que os médicos, os enfermeiros, os técnicos do SNS vão achar da autoridade deste senhor? Eu lamento, é preciso alguém para fazer alguma coisa por esse SNS. Não, muito rapidamente. Repare, depois do legado do Partido Socialista durante 8 anos, deixou o SNS num estado absolutamente caótico. Absolutamente mais caótico. 1 milhão de consultas. Eu digo, mais é muito difícil, é mesmo muito difícil, tem que se esforçar muito o novo diretor executivo do SNS para fazer pior que o Partido Socialista. Porque, de facto, a forma catastrófica, caótica, como o PS deixou o SNS, é impossível igualar. É impossível igualar. A questão da contratação. Miguel, agora só para terminar. Só para terminar. Por isso, conseguimos uma redução de 20% nos tempos de espera. Conseguimos que 30% das grávidas, agora com a pré-triagem, tenham deixado de ir às urgências. Ao contrário do que acontecia, com o tempo do Partido Socialista. Conseguimos uma coisa extraordinária que foi, a partir de janeiro, os idosos que vivem e que residem em lares passam a poder fazer análise e consultas nos próprios lares. Não têm que ir às urgências, nem aos centros de saúde, nem aos hospitais. Foi este governo que fez. Foi este governo que fez. Mas estava no nosso programa eleitoral, não estava no vosso. E por outro lado, há um aspecto que nos extingue, fundamentalmente. O Miguel está sempre preocupado, o Partido Socialista, à esquerda, está sempre preocupado. Quem é o prestador de serviço? Se é o Estado, se é o setor social, se são os privados. Para eles, o doente está em segundo lugar. O importante, verdadeiramente importante, é perceber se o hospital é público, privado ou do setor social. Para nós não é assim. Para nós, o doente está em primeiro lugar. E têm que ser utilizadas todas as faculdades do setor público, do setor privado e do setor social para que os doentes possam ter o mais amplo leque de serviços médicos que podem ser prestados em Portugal. E por isso é que muitas vezes o Partido Socialista e a esquerda no seu todo, com este preconceito, com esta teimosia ideológica, continuam a prejudicar a saúde dos portugueses, porque não olham para o lado e não percebem que a capacidade instalada do setor social e do setor privado pode ser a chave, em muitos casos, através de parcerias público-privadas ou parcerias público-sociais, para que os doentes possam ter consultas, cirurgias,
atendimentos mais rápidos Enquanto do que no Paulo tempo, fala de ideologia, no Só mesmo para tempo terminar, do o Partido nosso tempo também Socialista. se Com esgotou, certeza. sim. Enquanto o Paulo fala de ideologia e de conceitos sobre o SNS, vamos falar de coisas concretas. Não é possível fazer sei. nem cirurgias nem consultas sem médicos. E durante a nossa governação nós aumentámos em 30% o número de médicos e com isso conseguimos Vê-se. mais 100 mil cirurgias e Vê-se. mais 1 milhão de consultas. Vamos Vê-se. falar do recrutamento de médicos deste Vê-se. ano. Deste ano. Este Quando ano, o Partido Socialista Paulo, saiu, se me permites terminar o meu 1,7 raciocínio. milhões de cidadãos portugueses não tinham médico de família. Este ano o Ministério Não da tinham Saúde médico de alterou família. o método de recrutamento dos médicos, de todos eles, incluindo os médicos de família. E isso resultou que dos médicos que terminaram a sua formação este ano, mais de 70% não entraram no SNS. Muito bem, Foi um número ficamos com essa recorde. ideia, com E esses por isso ficamos dados. com menos médicos no SNS. Com a visão Isso é que é grave. de um e de outro, Paulo Núncio, Miguel Costa Matos, muito obrigada por terem estado Obrigado. aqui Muito esta obrigado. noite Muito neste obrigado. Frente a Frente e uma boa noite.